Olá, Flor, tudo bom? Oi, Como que tudo você bom? tá? Prazer, Que bom que tudo a gente está aqui, bem? né, Mara? Que bom que a gente está aqui hoje. Que bom que existe esse espaço aberto para a gente poder Verdade. falar, não é? Para a gente poder Uhum. trocar, compartilhar conhecimento, para que a gente possa descobrir coisas novas, né? Eu sempre Com agradeço certeza. quando eu tenho a possibilidade de estar ao vivo assim com alguém e com com esse público assistindo. Não importa quem tá, pode ter uma pessoa, pode ter 1000, para mim é igual, né? Uhum. É muito maravilhoso. Que bom que você teve Com certeza. disponibilidade de vir. Você Bem-vinda. me ouve bem? Super Tá bem. me ouvindo? Tá. Sim, para mim Uhum. tá ótimo o Então, som. eu que É, agradeço o convite, um prazer imenso, né? O pessoal que me segue aí sabe, né, que a Ellen é minha professora, né, numa especialização, e que para mim, claro, um prazer, um desafio também estar aqui, né? Mas Então vamos assim, lá, gente. nosso objetivo aqui é falar de maneira muito objetiva, muito simples, E porque prática, né? prática, Uhum. né? A gente hoje, a vida tomou um rumo e tomou uma dinâmica muito diferente. E hoje a gente está vendo que as pessoas estão buscando muito mais investir em tudo que pode ter uma aplicação muito prática na vida. Eu vejo isso da roupa ao conhecimento, Uhum. É o conhecimento, né? uhum. Pelo É o menos, desenvolvimento pessoal. sim, sim. Uhum. Hoje a gente quer algo que não ocupe tanto espaço e até dentro da gente. Não é só na casa, ou no guarda-roupa, ou na sapateira, mas dentro de nós. Então eu acho que as pessoas estão mais Isso. conscientes no sentido assim, que o conhecimento hoje não é propriedade, por exemplo, de uma universidade, ou não é propriedade mais de um diploma. Então o conhecimento hoje ele é muito valioso, dependendo da quantidade que ele tem de experiência, de aplicabilidade. Então eu fico Exatamente, o assim, resultado né? prático, né? Resultado Resultado prático. prático na vida. E assim, eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho para a gente, Mara, antes da gente então entrar na parte Sim. mais teórica, né, mais do conhecimento em si. A gente sempre, nas aulas, a gente tem a possibilidade de estar junto, mas a gente quase nunca conversa sobre isso. Você veio, né, de outras formações e você também tem bastante conhecimento. E aí, quando você chegou e você absorveu aquilo que a IS trouxe de novo para você, você começou a usar logo, você demorou? Como é que foi isso para Uhum. você? Me conta um pouquinho. Digamos assim que no dia seguinte, Foi no dia seguinte, mesmo? Da foi mesmo. primeira Da IS? primeira, da primeira. Me Uhum. conta um pouquinho disso. Na verdade, eu venho da medicina germânica, ou anteriormente da psicopedagogia, né? Sou professora por formação e tal. E daí, num determinado momento da minha vida, entrou a medicina germânica, que trabalha mais a questão física, então, né? A dor física, né? Mas a gente vai integrando, né, terapias e as loucas dos cursos, né, Ellen, sempre fazendo formações diferentes e tal, e a gente vai agregando saberes, conhecimentos, enfim, e tentando aplicar isso da melhor maneira possível, né? E aí, quando eu tive contato com o trabalho da Ellen, a questão do objeto simbólico, que a gente já vai falar na sequência, né? É assim, parece que aquela terapia que era uma coisa mais pesada, e eu estou me colocando também como cliente. Quando eu fazia, né? Quando eu busquei um processo de terapia para mim, o meu autodesenvolvimento, para minha cura, né? Enfim, eu falo mais especificamente aí de questão física mesmo, né? Era uma coisa, parece que assim, pesada, dolorida, era um processo assim desgastante, né? Não sei se o meu momento naquela época era assim de pouco conhecimento de mim mesma, né? E daí por isso a dificuldade, né? E esse peso, né? E aí eu vejo assim que essas novas abordagens, e essa abordagem principalmente que nós vamos falar depois, é um processo leve, né? Leve para o terapeuta, leve para o cliente. Acho que Eu é por aí. sinto muito. E como é que foi, Mara, quando você saiu, que você no outro dia aplicou, você
você não ficou meio perdida, você não se sentiu insegura, não? Como é que foi isso para você? Em certa medida, sim, né? Mas assim como nós temos um corpo físico autorregulável, né? A gente tem a nossa rede emocional também pronta aí para descobrir os seus próprios processos e o processo que é natural levar para um estado melhor, né? Que nós falávamos antes, né? Sermos mais proativos aqui no externo, né? Então, sim, se o cliente chega com uma queixa, né? Seja mais existencial, digamos, uma insegurança, ou seja, uma dor mais pontual física, ele busca um resultado diferente aqui, né, no mundo prático, no mundo, né, na sociedade, nas suas interações, enfim, né? Totalmente. Então a gente sabe, né? A gente se deixa levar pelo processo, que é esse movimento natural do ser humano. Ele sabe exatamente, né? Quando a gente entra no processo do objeto simbólico, a gente sabe que o objeto está buscando o ponto certo. Aquele momento, aquele lugar exato que daí emergindo, né? Aí sim o terapeuta, né, tem a função dele aí, né, para colaborar nesse novo processo. Reorganizar essas peças, né? Sim, super interessante. Super interessante isso daí, porque é bem assim mesmo. Dentro da visão que a abordagem integral sistêmica traz, até porque eu acho que não sei se é uma impressão minha, né? Você pode me responder isso melhor, mas eu acho que eu empodero muito vocês, né? Eu dou muita carga de autonomia. Eu acho que um dos meus focos no curso é que vocês percebam a capacidade que vocês têm e não usam. A capacidade que vocês têm de atuar em terapia que muitas vezes está subutilizada. E aí eu acho que esse é um foco que eu tenho, né? Mas o que eu queria começar pontuando é que o símbolo, ele estrutura a nossa psique, né? A nossa estrutura psicológica. Então, ele é como se ele fosse o calçamento. E a gente sabe que a nossa percepção, como a gente interpreta o mundo, a vida, ela acontece com base nos nossos sentidos, lógico, né? O tato, como eu sinto, como eu percebo, o paladar, o olfato, a audição, a visão. A visão, por exemplo, ela tem mais de 60% a visão que capta. E então a gente interpreta isso, e na medida que a gente vai interpretando as informações que estão acontecendo, das situações, essa interpretação ela se baseia em um referencial que eu já trago, né, dentro de mim, das histórias familiares, das histórias do coletivo e da minha própria experiência. Feito isso, essa interpretação, o que acontece? Existe uma construção de uma imagem, de um símbolo. É o simbólico que estrutura isso. E a partir daí, depois, mais para frente, aí a criança vai então aprender a descrever esse simbólico. Mas nas neurociências fala muito que o sistema 1, né, que é o mais antigo, que é aquele que aciona a emoção, ele se constitui pelas imagens, pelo simbólico. E isso é muito importante para a gente, porque quando a gente atua dentro dessa linguagem simbólica, o terapeuta ele perde o protagonismo. Não é que ele deixa de ser importante, não é isso. Ele é a via de acesso, ele é o que faz a mediação entre o cliente e as questões que ele quer acessar. Mas ele perde o protagonismo, porque ele fica muito mais como um observador. Ele se coloca muito mais como realmente aquele que vai só guiar o processo, mas ele não vai se apropriar, ele não tem obrigação de levar a resposta, ele não tem obrigação porque quem tem essa resposta é o próprio cliente. Então a gente só permite que o cliente nos traga, ele deixa acontecer muito mais, né? E ir para essa postura é muito gostoso depois que a gente acessa esse lugar, né?
E, o E a símbolo... gente acaba transferindo também esse empoderamento ao cliente, ao né? cliente. Esse eu acho que é o objetivo. Essa que é a mágica, vamos dizer assim, porque quando o cliente está apropriado desse potencial, ele mesmo faz acontecer. Porque se a gente for pensar, Mara, da onde que vem a solução? A solução vem de atitudes, escolhas e decisões, que é o cliente que toma. O Bert fala uma coisa muito assim, que... Não, o Bert não foi ele que disse essa frase, foi o Carl Rogers. Ele fala assim... Somente o cliente é capaz de dizer o que ele vai fazer com aquilo que ele recebeu. O terapeuta não é capaz, a função nossa é entregar, mas quem vai saber o que fazer, quando fazer e como fazer é o cliente. Então isso, né, é muito legal. Mas aí o símbolo, ele então estrutura esse conteúdo nosso muito arcaico, muito antigo. E é por isso que ele é tão potente, porque ele mostra exatamente, ele conta a história que o cliente não dá conta de contar. Por que que ele não dá conta? Porque não está no racional dele. Ele ainda não decodificou, ele não interpretou, ele não acessou. Então ele conta essa história através do símbolo, né? No começo, no início, vocês ficam muito espantados, né? Muito curiosos, assim. Como é que pode tantas informações chegar? Ou então é isso mesmo? É só isso? É aquilo que eu disse, é uma terapia leve, né? De se fazer e de receber. E a gente vai do desconhecido atuante, eu acho que é isso que é interessante, né? Um desconhecido, mas está atuando. Porque aqui nós estamos falando para pessoas que são terapeutas, que de repente é mais o público da Ellen, e o meu público é mais cliente, né? Então o que a gente faz? Eu acho que é interessante falar sobre isso, né? A gente vai buscar um desconhecido, mas que está atuando, porque quando o cliente chega, ele diz, tem algo que não está, né? Não estou me sentindo bem na minha atuação, né? No mundo, enfim, na sua profissão, nos seus relacionamentos, né? Algo não está funcionando bem, não está fluindo bem, né? E o terapeuta tem esse outro olhar. Então, o que é que eu vou, né, usar, utilizar, como, o porquê, que eu vou ajudar, então, a fazer essa combinação, né, que está sendo um pouco limitada, né? Como que nós vamos ampliar isso, né, para o cliente, né? Como que o cliente vai fazer esse processo de ampliação, né? Que tem uma vida mais proativa, mais interessante, mais completa, mais com movimentos, enfim, diferenciados, né? Nesse sentido, né? Novos modos de ver, de sentir o mundo, né? De experienciar, né? Exatamente, com movimentos mais precisos. E para eu ter um movimento preciso, eu preciso primeiro conhecer onde eu ando, né? Eu me movimentar dentro de uma casa, eu tenho que saber onde está a mesa, onde está a cama, onde está a cadeira. Então eu preciso ter conhecimento, tem que ter uma visão ampla, uma visão clara do que está ali para eu poder me movimentar. E na vida é assim também, né? Os nossos movimentos, eles são precisos quando a gente tem uma visão de onde a gente está andando e do meu tamanho, quem eu sou. Eu tenho 1,90 m ou eu tenho 1,60 m? Porque dependendo do tamanho, a gente se movimenta de uma maneira, né, diferente. Então, eu acho que o objeto simbólico, ele acessa muito essa informação que o cliente não está totalmente consciente dela. Isso que eu acho mais bonito. E dentro do uso dos objetos na IS, a gente tem alguns níveis, vamos dizer assim, desde o diagnóstico, né, que é uma aplicação mais simples, mais básica, onde a gente estrutura essa aplicação para fazer o diagnóstico com as leis sistêmicas. O diagnóstico sistêmico ele é todo mais simples. Depois que vocês aprendem isso, que a gente vai para os níveis mais avançados, né, da IS, aí a gente já usa não mais os bonecos, mas usa o objeto simbólico qualquer um. E o legal também, não sei como é que estão os seus atendimentos, e eu queria que você me contasse um pouquinho disso, é que o uso online dele é muito potente, né? Tranquilamente, a gente consegue atender da mesma maneira, o resultado é semelhante, eu acho que nem semelhante, né? Eu acho que ele é igualmente
sei lá, Quando posso você... dizer. Me conta... Constatado. Exato. Isso que eu queria saber. Quando você aplicou online e presencial, você teve alguma dificuldade no online? Como é que foi isso para você? Eu vinha tentando fazer já esse movimento do online, e foi um processo automático, né? Na verdade, assim, a gente vai tentando trazer novos elementos e a gente vai vendo a reação, né? E a gente percebe quando o cliente ele está pronto para utilizar esse novo acesso e agir com essa nova informação, né? Com este novo olhar, com essa nova percepção. Eu acho que o ponto-chave é aí. Quando o cliente está pronto, que ele sabe que depende dele, de uma ação dele, e quando o cliente ainda não está pronto, que ele vai ou que ele chega a nós com aquela postura de recebedor ainda, né? Então, eu acho que aí vale o que tu disseste antes, um diagnóstico onde ele possa ver ainda de forma mais concreta, né? Se perceber, assim, mais concretamente. Depois, eu acho que num segundo passo, eu acho que seria este o momento de sentir, assim, ele já está pronto, ele sabe que depende dele uma nova ação, na verdade, né? Com a nova informação, com um novo olhar. Sim, é por aí. Sim, isso aí, exatamente. E aí a gente vai complexificando o uso do objeto. A gente sai do diagnóstico para o uso do objeto fora do campo sistêmico. Então a gente já representa as questões com um pouco mais de profundidade, até chegar no TRI, que é a técnica hoje que, vamos dizer assim, que tem um nível de complexidade maior dentro da IES, que ela é ensinada no Master e vocês estão passando por essa experiência, né? Mas eu acho, Mara, que de repente a gente poderia convidar alguém para a gente fazer algo. O que você acha? Alguém que pode estar nos assistindo, que queira participar com a gente? Que tal? É difícil a gente falar de uma técnica sem as pessoas sentirem, né, verem como é a experiência. O que você acha? Eu acho ótimo. E só como a gente não combinou nada, tu consegue chamar 3 pessoas, isso, Ellen? Eu acho que sim. Estamos nós duas e mais uma? Sim, conseguimos. Será que tem alguém aí que quer? Poderia falar com a gente, né? Mandar o... Tem um botãozinho aqui, que é um quadradinho com mais. A pessoa que quer participar pode mandar para a gente, pedir a participação. Vamos ver se vem alguém. Vamos ver aqui. Tem 2 pessoas aqui que estão aguardando. Carolina e Márcia Nunes. Será que é isso mesmo? Elas duas, se estão aí, poderiam me dar um oi, falando, confirmando se é. Vamos ver se é isso mesmo, que a gente faz uma experiência. É só clicar nesse botãozinho que tem o mais e pedir para participar ao vivo com a gente, que a gente faz aqui uma experiência aqui, uma vivência. Isso, quem está no celular. É só ir nesse quadradinho aqui do lado direito, embaixo. A Soraya está dizendo, não encontro, queria participar. Soraya no quadradinho com mais. Então, acho que ela entrou. Para mim aqui ela entrou. Quem você chamou então, Ellen? Sim, eu chamei ali quem apareceu primeiro para mim. Tá, ok. Tem alguém entrando. Bem-vinda! Que Obrigada. linda! Que bom! Seu nome? Meu nome é Soraya. Soraya. Sou hipnoterapeuta aqui em Portugal. Que legal! E tirei uma das minhas formações com uma aluna sua aqui em Portugal, que é a Fátima Neves. Não sei se legal! Lógico que sim! Fátima é maravilhosa! Sim, foi ela que até falou para segui-la e tudo. Obrigada! Que bom! Bem-vinda, Soraya! Obrigada. Que delícia estar aqui com vocês! Obrigada! Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma vivência, né? A gente não vai fazer terapia, mas a gente vai fazer uma vivência e para vocês sentirem como é.
ela não é nada demorado, de repente a gente faz depois com uma outra pessoa que esteja aí, né? Então, Soraya, vamos imaginar, você sabe que a gente está ao vivo, você sabe que tem várias Sim, pessoas claro. assistindo, né? E então, assim, para você não expor de maneira direta nada pessoal seu, isso também é uma coisa muito legal que o simbólico nos permite, né? Às vezes a pessoa não quer ou não consegue expor totalmente aquela questão. E tudo bem, a gente vai assim e dá tudo certo. Então eu vou Uhum. pedir o seguinte, para você não se expor muito, eu vou pedir para... Você deve ter alguma questão que você gostaria de trabalhar? Sim, sim. Tem? Ah, diga, Não diga. precisa, não precisa falar dela, tá? Ok, ok, Mas se sim. você quiser falar algo sobre isso, pode. Uhum. Eu ainda sinto, eu estou a trabalhar neste momento, claro, como é óbvio, nós somos hipnoterapeutas, mas temos que fazer terapia até mesmo para sermos melhores profissionais. Temos. Exatamente. E eu ainda sinto alguma ansiedade que estou a lidar agora também em terapia, que também com a ajuda da meditação, das auto-hipnoses também me tem de ajudar, mas às vezes sinto aqui, eu acho que é uma certa ansiedade que está ligada aqui com algum medo de falhar. Certo. Acho que está Entendi. ligado. Entendi. Essa ansiedade que você sente, ela acontece sempre relacionado, por exemplo, ao trabalho, a algo de relacionamento. Como é que Sinto é neste, isso? sinto neste momento, quando eu era mais nova, sentia mais a nível de relacionamento. Quando eu comecei a entrar na área da hipnoterapia, já senti que trabalhei mais esse lado, mas neste momento sinto mais na parte profissional, sim. Tá. Mas aí na sua fala você diz assim: quando eu era mais nova, ela se apresentava assim. Depois, assim. Então, quer dizer, é algo que já está na sua vida há algum tempo, Uhum, sim, né? Então a gente sabe que não é por causa do trabalho em si, né? Porque ela já estava ali, né? é uma projeção diferente. Essa escuta é muito importante, entende? Por isso que eu falo às vezes para vocês assim, não escuta só com o ouvido, não. Escuta com o corpo todo, escuta com os olhos, escuta com a pele. A gente fala pele no online, mas, gente, é a mesma coisa, tá? A gente sente, né? A conexão, ela acontece, não depende de estar presente fisicamente. Então, assim, Soraya, eu vou te pedir para você, deve ter alguma coisa, você vai pegar alguma coisa perto de você que represente essa ansiedade. Estou sem papel aqui, Mara. Ok. Você anota se Aham, tava precisar. sim. Tá bom, o que que você pegou? Um rato do computador. Aham, Mouse. sim. Agora, deixa quietinho, tá? Faz contato com isso, com esse objeto que você escolheu. E você vai me falar sobre ele. Fala um pouco para mim sobre ele. Então é um rato do computador. Serve para ajudar a trabalhar, serve para facilitar. Uhum. E pode falar mais sobre ele. Acho que basicamente é isso. Acho que me ajuda a concentrar, ajuda no trabalho, ajuda. Acho que facilita. Uhum. Então, você é hipnoterapeuta, né? Então você conhece os estados de transe, você tem intimidade com isso. Observa para mim se você entrou em transe. Sim. Aham, entra. Então, para quem é hipnoterapeuta que está nos assistindo, por que que a pessoa entra no transe assim que ela traz o objeto? Sem indução clássica, sem uma indução formal, sem uma indução que eu não precisa de indução.
Porque ela faz contato com aquilo que é o essencial. Então, a mente, olha só, os estados é a mente que decide, é ela que trabalha para isso. A gente faz o que a gente sabe fazer, que é terapia, a mente faz o que ela sabe fazer, que é a regulação do processo. Entende? Então, a gente simplesmente deixa ela fazer. E você faz contato, eu não vou pedir para você mostrar o elemento para não interferir no processo dela, tá, gente? Porque eu sei que ela está em transe, é por isso que eu não vou interferir. E aí, Soraya, você traz para minha fala que ela está representando aquilo que é um facilitador, né? Que é também algo que te protege, Sim. né? Sim, faz todo o sentido. Te protege do quê? Ponto, dá um tempo, pausa, ponto, parágrafo e uma pausa entre esse parágrafo. Nessa hora eu te deixaria em silêncio algum tempo. Não vou fazer isso aqui porque a gente está ao vivo. Uhum. Mas nessa pausa eu sei que você já foi aí em alguns pontos, né, que são importantes. E eu queria que você pegasse, escolhesse um objeto para representar isso. Isso que, gente? Isso que a ansiedade precisa protegê-la. Só levanta mais um pouco. O quê? Isto é um comando. Não sei como é que fazemos. Sim, é um controle, Não. Controle. Esse controle é de quê? Do quê? De qual aparelho? E é de um projetor. Um projetor. Tá bom. Olha só, vamos entender o seguinte. Esse controle, ele estava bem pertinho de você, né? Sim, sim. Ele estava pertinho de você, porém, o objeto que está relacionado a ele não está tão pertinho, está mais longe. Sim. Até certo ponto você pode agir sobre isso. Mas até certo. Por outro lado, você não pode, porque não está no seu controle. Né? E quando você me traz que é um projetor, o que é um projetor? Um projetor é algo que é uma imagem, né? Ele traz uma imagem de algo que está registrado em outro lugar. Né? Sim. E aí eu queria que você pensasse se isso, que é essa causa, tem relação com essa descrição. Tem. Né? Tem. E para você faz sentido essa ansiedade existir para te proteger disso que projeta? Sim. Nunca tinha pensado nisso. Interessante. Respira aí um pouquinho, né? Entendendo. Talvez você queira pegar esse mouse e olhar para ele de um jeito diferente, interessante, né, Soraya? Porque os dois são controle, né? Sim. Sim. Os dois são controle. Só que um controla o seu próprio, os pontos que você vai acionar e desligar na sua própria máquina. E o outro diz respeito a um comando que está um pouco mais longe de você, é menos potente. Apesar de ser um pano de fundo, ele é menos potente. Mais antigo, né? É um modelo.
É um modelo. Só existe hoje computador porque antes existiu TV, projetor, tananã, rádio, né? Então, vai fazendo a relação aí. Agora, observem quantos minutos a gente levou para que ela chegasse a essa compreensão. Foi rápido. Se a gente fosse ficar aqui para um processo terapêutico longo, aí a gente iria elaborar cada ponto dessa questão, né? Ellen, a nível Fala. posso tirar uma dúvida? Total. Pronto, nós como somos hipnoterapeutas às vezes não conseguimos desligar aqui o chip e agora a nível terapêutico, se eu estivesse a fazer uma sessão com isto, aqui dava logo para pedir a pessoa para fechar os olhos e começar aqui o nosso processo terapêutico, certo? Você não precisa fechar os olhos. Pelo contrário, quanto mais contato você fizer com o objeto, mais você vai entrar naquilo ali. Eu estou fazendo força para você não ir para o transe, porque a gente não tem como levar o processo terapêutico aqui, entendeu? Ok. Portanto, Porque aqui senão Ellen... você vai. Ok. Aqui Ellen... Desculpa. Aqui Ellen não Eu só ia fazia... dizer para quem está assistindo que não é terapeuta, né? Que nós temos que lembrar disso. É essa entrega, né? Essa entrega, essa relação que você tem com o objeto, essa entrega que a Ellen e a Soraya estão falando, né? Só faz essa parte. Isso aí. Pode falar, Soraya. Estava a perguntar, então a Ellen, quando está a fazer isto em consultório, não necessita então de pedir à pessoa para ela fechar os olhos e começar o processo, basta ficar a olhar. Okay? Você já começou o processo. Quando você pegou, você já começou. Você já acessou o que precisa. E por que isso acontece? Porque a imagem, o símbolo, aquilo que é simbólico, aquilo que conta a história que a Soraya não dá conta de contar, ele está no nosso sistema 1, que é a nossa... Algumas pessoas vão chamar de cérebro reptiliano, outras pessoas vão chamar do inconsciente, enfim. Ele está armazenado, ele está arquivado num outro nível mais profundo. E o símbolo acessa, essa conversa simbólica, metafórica, é a linguagem, a mente se comunica por meio de símbolos, imagens, fantasias, enfim. Por isso que a arte é tão potente. A arte e a saúde mental sempre andaram de mãos dadas. Olha as cavernas, olha todo o simbólico, né, que vem estruturando a humanidade. A nossa evolução... Antes de falarmos, já percepcionamos. Sim, a nossa evolução ela é estruturada por meio dos símbolos, né, os arquétipos. Então, a potência da terapia, quando ela é fundamentada nessa linguagem mais simbólica, mais metafórica, a gente tem a representação do Erickson na hipnoterapia, que usava muita metáfora. Tudo isso é o simbólico. E a nossa conversa parece que não tem sentido para quem está assistindo, mas para você tem total sentido. Sim. Né? E eu não vou expor aqui, mas aí depois vamos dizer, de acessar o que precisa ser acessado, aí então a gente vai elaborar. Aí a gente vai sentar e vai aprofundando. Aí eu faria um aprofundamento desse trabalho. Né? Talvez até com o uso de mais objetos, mas trazendo outras representações, né? Então, esse que é basicamente essa que é a função, né, do objeto na terapia. Primeiro, mostrar o que precisa ser visto, que é o diagnóstico, é um mapa que estrutura qual é o próximo passo, onde eu devo ir, né? Será que você mesmo contou a história, essa ansiedade, ela é uma proteção sua em relação a essas questões, né? Que provavelmente... O controle. Então, ela não é de todo um transtorno na sua vida. Ela é algo que você precisa equilibrar, que você precisa manusear, porque o mouse é super sensível. E ele tem que ter um abastecimento, alguma carga ele tem que ter. Né? Então você tem que estar abastecendo isso. Do quê?
das compensações, as compensações que eu digo da ansiedade são o que você falou que faz, a meditação, a auto-hipnose. E aqui é um ponto importante, porque o hipnoterapeuta muitas vezes acha que a meditação é bobagem e o meditante acha que os dois são importantes na mesma medida. Porque é como a atividade física, que alguém acha que só a musculação é importante ou só o alongamento é importante. Os dois são importantes. Se você é só forte, não é flexível, você se machuca. Se você só é flexível e não é forte, você também se machuca. Então você tem que ter o equilíbrio entre força e flexibilidade. Eu gosto de fazer essa associação entre hipnose e meditação. Os dois são importantes. Têm funções diferentes e atuam em regiões cerebrais diferentes. Então a gente precisa estar trabalhando esses dois. Qual o caminho? Após você ter essa compreensão, é ação. Como é que eu vou agir? Sabendo por onde começar. Então, por onde eu começo? Fazendo uma prática diária. Se você quiser, sabe, Soraya, tem uma respiração guiada lá no meu IGTV, que eu faço diariamente, ativa, respiração ativa. Muito boa. Faça, porque ela ajuda muito. E prática de meditação e auto-hipnose, você vai focar. Como que eu vou focar a auto-hipnose? A auto-hipnose a função dela é trabalhar questões pontuais. Então, qual o foco dessa auto-hipnose? Você vai fazer para te dar autoconfiança, para te dar segurança. Então, você vai colocar foco nisso daí. Desenvolver mais os pontos que você achar, lista 5 pontos e vai trabalhando semanalmente, cada semana um ponto desse. E até, eu não quis atrapalhar, né, o processo, mas duas questões que você trouxe, né, Soraya, que a ansiedade, quando você escolheu o mouse, você disse que ela estava, além de facilitar, que a Ellen já disse, né, já trouxe, você falou que o mouse serve para te concentrar e te ajudar no trabalho, né? Então, mais profundo ainda, a gente entraria nessa questão, né? Até que medida, em que ponto ele está te ajudando, né? Então, aí vem a troca de foco, de olhar, né? Para uma questão mais proativa para você no seu dia a dia, né? E orgulho que dá, gente. E orgulho que dá. Eu ia falar, antes de você falar, eu ia te perguntar se você acrescentaria alguma coisa. Né? Super importante essa fala, Mara, porque é bem isso mesmo, né? Você, aí que eu te falo, a postura do observador, do terapeuta, ampliar a visão do cliente. E a gente só traz hipóteses, a gente não dá respostas. Quem dá a resposta? A Soraya. Ela Exato. Que sabe o que faz sentido para ela e o que não faz. Então, quando a gente traz a hipótese, a gente sempre fala, e aí, como é para você isso? Faz sentido, não faz? E a gente vai trabalhando, tá bem? Olha, eu não posso ficar aqui a tarde toda com vocês, então eu vou chamar outra pessoa, tá bem, Soraya? Pode Ellen, ser? Muito obrigada. Vou ver daqui a pouco aquele cursinho que vai fazer, aquela formaçãozinha sobre o diagnóstico sistémico. Olha, hoje à noite a gente tem uma aula gratuita do objeto simbólico. Não, hoje é do que mesmo à noite? Sistêmico. Diagnóstico sistêmico. Já me inscrevi. Ah, que bom. E se alguém está assistindo aqui e não se inscreveu, tem lá no link da minha bio, tem o formulário de inscrição, pode ir lá fazer. Hoje à noite é gratuita a aula, tá? Podem fazer. Mara, muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, prazer, querida. Muito prazer. Beijinhos de Portugal. Sim, sim. Obrigada, vamos sim. Te vejo à noite. À noite. E aí, Mara, adorei a sua pontuação. Você contribuiu. Você viu como é importante a gente. Porque se a gente ficasse mais tempo com ela, a gente ia ampliando. Amplia, aprofunda. E vai aprofundando. E é por isso, né, para quem
quiser fazer a formação com a Ellen, né? Aquilo que a Ellen estava falando antes, que ela empodera o terapeuta, né? E a gente empodera o cliente. E vocês viram, a gente acabou chegando naquele ponto que nós falávamos no início, né? Existe uma ordem natural, uma ordem interna, espontânea, né? Que o próprio cliente busca no ponto certo, ponto exato que ele precisa, né? Ele já sabe, esse sistema interno, né? Então a gente só está aí atento para guiar, então, né? Para colaborar nessa nova compreensão, nessa nova percepção. E agora é tudo com o cliente. Exato. Então, voltamos ao ponto que nós falávamos antes, né? A ação depende do cliente. Exatamente, a gente não tem controle sobre isso. Então, a função da terapia não é resolver problema de ninguém, não é mudar a vida de ninguém. A gente vai simplesmente trazer, levar luz. O que é luz? Levar uma visão, levar o cliente a novas percepções sobre aquele tema. Através dessa nova percepção, ele vai construir uma outra visão, um outro olhar sobre aquilo e vai tomar as atitudes, as escolhas, tomar as decisões que precisa tomar para ir, aos poucos, modificando isso, né? Vamos chamar outra pessoa? Será que dá tempo? Vamos lá. O Edson, será que ele me diz o quê? Sim, vamos chamar outra pessoa. É uma delícia, né, gente? É uma delícia. É leve, é gostoso. E aí nas formações eu falo sempre assim, gente, vamos chamar outra pessoa porque eu acho que foi sorte. Não, vai ver que não dá certo. Vamos ver se alguém entra. Se alguém quiser entrar, pode mandar solicitação para participar, tá? E o interessante, é muito legal como que a gente vê o transe acontecendo naturalmente. Quer dizer, deixa a mente fazer o que ela é projetada para fazer. A gente não precisa ir tentar fazer o papel que não é nosso. A gente precisa saber fazer o nosso. A gente tem que conhecer terapia, tem que saber terapia, tem que estudar terapia, tem que entender como é que são os processos, como é que é o desenvolvimento humano, as fases. A gente tem que muito conteúdo. Então, assim, é denso, não é simplesinho, não é facinho, né, Mara? Agora, funciona. E a gente tem segurança de fazer isso, que é o melhor. Né? O que você falou, o processo fica leve também na medida que a gente está seguro para fazer. Porque quando a gente não está seguro, fica bem complicado mesmo. Né? E a gente vê que essa leveza, ela também acontece para o cliente. Eu acho isso bem significativo. Falar disso, né? E por isso também, né, que a gente está fazendo aqui, né, as pessoas estão se expondo sem se expor na sua, né, ele se expõe na medida que ele achar confortável, né? Então, isso também é dinâmico, porque a gente pode colaborar. Olha quantas pessoas estão conhecendo esse trabalho hoje, né? E a Soraya se expôs na medida que ela se sentiu confortável, né? Trouxe uma questão ampla, a gente não interferiu em nada assim, de forma mais dolorida, digamos assim, né? Foi um atendimento amplo que para ela vai trazer muita clareza. Muita. Então, nesse sentido também. Sabe o que eu queria perguntar para você? Como é que está o seu retorno? Tipo assim, seus clientes, eles estão... como é que está o resultado disso? Porque o meu resultado é o sucesso de vocês, né? Qual é a régua? Qual é a minha medida? Meu resultado para mim é o cliente de vocês satisfeito, porque vocês têm que ter resultado, né? Como é que está isso? Como é que está esse processo? Me fala um pouquinho. Assim, esse primeiro contato, ele sempre volta assim, a pessoa volta encantada, né? E dá retornos positivos. O que acontece, que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, é o que acontece com nós terapeutas também. Nós estamos sempre nos trabalhando, né? Sim. E a gente limpa uma camada e surge outra e um outro movimento. Então, isso eu acho que também tem que ficar bem claro, né? O processo, ele é um processo relativamente tranquilo e rápido, como nós falamos, né? Às vezes, em 5 sessões, a pessoa sai com outro entendimento de si, né? Um outro olhar sobre a vida, sobre a praticidade, né?
Isso não quer dizer que ela não tenha que voltar num outro momento, porque surgem novos desafios, enfim, o movimento ele é natural. Mas ele é necessário também que seja constante, né? Mas eu acho que a pessoa que já vem para esse tipo de atendimento, ela já vem com essa abertura. O cliente que chegava a nós há anos atrás, ele já é diferente quando ele chega hoje, né? Ele já traz uma outra visão. Isso que nós falamos hoje mesmo, de estar atuante com esse novo olhar, né? Que o terapeuta colaborou aí para que se faça, né? Para que venha esse novo olhar. É aquilo que a gente fala, né? De sobe a montanha e olha de forma diferente. Né? Em um outro momento não precisa retornar. Mas esse primeiro retorno, esse primeiro contato e esse retorno do primeiro contato, ele é muito gratificante. E é isso que nos impulsiona também, né? Para a gente continuar, porque a gente passa finais de semana inteiro trabalhando, estudando com a Ellen, né? E eu fico pensando assim, muita gente fala assim, gente, mas como é que eu vou ficar 2 dias, 4 dias numa formação online? Gente, as pessoas não param para fazer xixi. Às vezes eu falo assim, a gente precisa de 15 minutos e às vezes eu tenho que desligar a câmera, ir no banheiro e voltar e continuar, porque as pessoas não desligam. Então, assim, é muito gostoso, é uma dinâmica muito que flui, muito rápido, muito gostoso, né? É uma conexão muito especial. E é impressionante como é que eu que já venho no online, né, esse trabalho, a IES, ela já nasceu, ela não veio para o online depois, então ela já nasceu com esse formato, porque eu já atendia online antes da pandemia. Então é muito tranquilo, é muito gostoso, e a gente está na nossa casa, sem viajar, sem estar comendo em restaurante, sem estar dormindo desacomodado, então dá outro conforto para quem faz, né, a formação. Eu não sei se sou eu que não estou vendo ou se realmente ninguém entrou. Eu acho que o Edson, se ele estiver aí, poderia confirmar para mim. Eu não sei se eu que não estou vendo, mas tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que deu para o pessoal perceber, né, como é o atendimento, como é essa abordagem. E outro ponto que eu queria falar era o seguinte, você disse assim, e às vezes em 5 sessões, e aí eu conheço o pessoal que vem da hipnoterapia, que tem uma visão de que os tratamentos eles têm que ser muito rápidos, uma dinâmica é um pouco diferente, sabe? Dependendo da abordagem, cada abordagem tem uma visão, né? Se estrutura de uma forma. E eu sei que na hipnoterapia a visão é de muita agilidade. Então, a pessoa que chega aqui na IES, a gente não tem essa pressão. Cada um vai andar no seu ritmo, tanto o terapeuta. O terapeuta, é o que eu sempre falo, precisa entender que terapia está relacionado diretamente ao processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem, ele demora um tempo. Então, você não lê um livro e você pega o livro, lê e aprendeu tudo. Não. Aquela informação, ela vai se consolidar no sono. Aí é outro processo orgânico, físico. E a informação que vem em terapia é assim também. Né? Ela vai se consolidar, é o mesmo processo. Então é muito bom quem vem da abordagem da hipnoterapia, seja qual for, entender que a gente precisa, né, dentro da visão da IES, ser um pouco mais relaxado com isso, tá? As sessões elas vão acontecendo na medida que o cliente dá conta de integrar essas informações e voltar. Então a gente não tem essa visão de que tudo tem que acontecer em uma sessão, 2 sessões, não tem isso, tá? Não tem isso. Essa pressão não acontece. Por que não acontece? Exatamente por causa do processo da aprendizagem. É uma construção. Então, nem sempre a pessoa vai conseguir absorver, integrar aquela quantidade de informações que ela recebeu aqui. Ah, ótimo. Tem uma outra pessoa que vai entrar. Ah, que bom. Eu costumo dizer, quando você sentir que já processou, né? Caiu a ficha, né, gente?
Aí marca, liga, marca, a gente vai para a segunda sessão, né? Isso. E a pessoa vai digerindo, vai deixando atuar, né? Vai experienciando, enfim. Isso. Temos mais um, então? Tem, mas eu não estou vendo aqui o pedido. E eu não sei se eu que não estou vendo ou se... Porque não apareceu aqui para mim esse pedido. Não consigo, né? Não sei por quê. Se eu clicar no X, a live vai cair. E não tem um outro Para mim não botão. aparece. Não sei. Só se a pessoa sair um segundinho e volta. Pode e aí ser. Pede pra Pode participar. ser. É rapidinho, Pode ser. gente. Só sai e retorna. Pode ser. Eu acho que é isso. Seria bem legal. Faz aí. Né? Porque realmente eu não estou vendo aqui nenhum pedido. E esse processo de aprendizagem, ele se consolida à noite, né? Por isso que eu falo para vocês que terapia começa no atendimento, mas ela acontece no travesseiro. Porque é quando a gente dorme que a gente dá conta de consolidar. E à medida que a gente vai consolidando, a gente vai elaborando. Por isso que é bom, entre uma sessão e outra do atendimento, a gente elaborar. O que é elaborar? É ir conversando sobre aquilo, trazendo entendimento, e aí o terapeuta vai ampliando aquele entendimento. O objeto simbólico é sensacional para fazer esse aprofundamento. Você pode pedir para a pessoa representar a questão que foi trabalhada e os aspectos dela, e aí a gente vai entrando nessas imagens que estão relacionadas ao aspecto a ser trabalhado. Então é uma riqueza, né? É um manancial que o cliente não quer parar. Não, ela falou que não deu certo. E eu não. 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 Bom, a aula hoje à noite, ela acontece às 19 horas pelo Zoom. A aula é fechada, ela é gratuita, porém ela é fechada. Então, quem quiser participar, vai lá no link da minha bio no Instagram e faz a inscrição e vai participar com a gente hoje à noite, tá? A gente vai fazer prática, quer dizer, vocês vão ver como eu faço, né? A gente fez uma experiência aqui, uma vivência muito rápida e lá a gente vai ter oportunidade, então, de fazer algo mais profundo, mais objetivo, eu mais nem vou poder pontual. participar, Ellie. Ai, que pena. Que bom, é isso aí. O objetivo é o que eu falo para vocês. O meu desempenho, ele é medido a partir do sucesso de vocês e do resultado do seu cliente. Então, se isso não está acontecendo, eu fico comprometida, né? Porque eu preciso entregar para vocês um resultado e esse resultado é o sucesso terapêutico do cliente. Então, isso é muito importante para mim, né? Esse retorno. E assim, eu fico pensando que esse trabalho, ele não tem um limite de potência, porque é à medida que o terapeuta vai desenvolvendo a capacidade que ele tem de trabalhar a linguagem metafórica, construir esse discurso, né? E aí a gente vai estar estruturado no conhecimento da psicologia humanista, tudo aquilo que eu levo para vocês na abordagem integral sistêmica, né? Por que ela é integral? Porque ela traz a visão integral. O que é a visão integral? Os 4 aspectos mais importantes do homem, que é o nosso mundo interno, né? Aquilo que acontece dentro de mim, aquilo que ninguém vê, que é a minha consciência, enfim, os estados, né? O meu mundo externo, que é como eu me comporto, que todo mundo vê, o meu mundo coletivo, minha cultura, o meu sistema familiar, e é aí que entra a técnica da constelação, e o nosso coletivo, que é o consciente coletivo, aquilo que a gente está inserido, o contexto geral. Então, esses 4 aspectos, eles estão presentes. Aí você fala, mas como é que o contexto geral vai tá inserido aí? Sabe por quê? Porque uma modificação que a gente traz, que a gente faz, uma escolha que a gente faz, pode ser, eu venho de uma família italiana que come banha de porco e farinha branca, tá? E aí, de repente, eu modifico esse hábito alimentar e começo a comer semente de abóbora, eu não estou mudando só um hábito alimentar, eu estou alterando a informação que eu vou passar para os meus descendentes. Então, você está mudando toda uma estrutura,
Então a gente afeta, sim, diretamente o coletivo com com o nosso modo de vida, né? Então, por isso que entra, a gente tanto afeta quanto é afetada pelo meio o tempo inteiro. E isso é maravilhoso, né? A gente tem muito poder de ação. Às vezes a gente acha que não, mas tudo que a gente faz não só afeta a nossa vida, mas afeta o ambiente e o coletivo também, né? E é por isso que a gente estuda bastante também, né? Tem que estudar. Para poder ter mais subsídios, né? Ver essa visão que a Ellen trouxe aí nesse atendimento, né? Quanta riqueza de detalhes, né? Está ajudando, que esteve, né, a serviço, então, dessa nova visão dessa cliente, no caso, né? Então é isso que a gente faz. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, né? Mas também a gente se coloca com um novo potencial, né? Para atuar, né? Para atuar nas nossas terapias, né? Nossa dinâmica. É isso aí. E assim, não é uma coisa fechada. Eu aprendi tudo, agora eu vou atender. Não, você sempre tem coisa para aprender. Porque, gente, o universo humano, ele é infinito. Então, não é um modelo que você vai receber e vai sair reproduzindo. Não é isso. Né? Aí essa é uma visão, é uma formação que você precisa estar estudando, lendo, se atualizando. E para isso a gente tem o nosso grupo, né? Onde a gente pode ali, então, ter esse espaço seguro para poder trocar essas informações. E é assim, então, quem quer algo muito simples e muito pronto, não é aqui. Porque aqui é o lugar onde a gente realmente constrói solução, mas a gente precisa de dedicação, precisa estar disposto para modificar também o nosso olhar sobre aquilo, né? Porque o universo humano, ele é complexo, ele é enorme e ele é muito desafiador, porque cada ser, apesar da gente funcionar basicamente igual, todo mundo tem um fígado, todo mundo tem um estômago, todo mundo tem um intestino, cada ser é diferente do outro na sua subjetividade. Então, é complexo, né? E a gente tem que estar consciente disso quando a gente escolhe ser profissional daquilo que é o mundo do humano. Então, é isso aí, é difícil mesmo. Né? E essa subjetividade que é a riqueza, né? Do ser humano, dessa interação terapeuta-cliente, enfim, né? É um desafio para a gente também, né? Olha, a gente gostaria de ficar aqui a tarde toda, mas Mara tem um atendimento e isso é ótimo, porque profissional que sabe o que faz, que é bom, não fica parado, não fica sem cliente, tá? Não desanima não, você é só seguir. Então, assim, Mara tem atendimento, eu também tenho um monte de atividade aqui e sejam bem-vindos, faremos outras, temos aula à noite, corre lá no link da bio, faz a inscrição, vem para a tribo, o nome do nosso grupo no WhatsApp é Tribo. Vem com a gente, porque é um crescimento, né, junto, é um desenvolvimento muito gostoso. Querida, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo. Nossa, foi um prazer. Você está de parabéns. E assim, realmente, gente, é um prazer ter aula com a Ellen, né? Porque é essa delícia, essa profundidade com leveza, né? Acho que essa é a tua marca. E a gente se diverte, né? Porque a gente ri também, né? Ai. Obrigada, viu, Flor? Obrigada a todos que assistiram, que estiveram com a gente. Um super beijo. Beijo, gente. Gratidão.